A depressão é mais comum do que se imagina. A doença, confundida com uma mera tristeza, afeta o corpo e a mente, destruindo a paz interior e a vontade de viver. Tal como outra doença qualquer, a depressão precisa de tratamento, apoio médico e familiar. Maria, de 21 anos, sofre de depressão desde 2010. Este é o caso que vai ser retratado pelas repórteres Inês Silva, Mariana Cabral e Ana Moreira. Maria, nome fictício, tem 21 anos. É estudante universitária e sofre de depressão desde os 12. Sem apoios suficientes e com a sensação de estar só, vive num constante sofrimento do qual não se consegue livrar. A solidão e a tristeza que sente não torna fácil o processo de recuperação no chamado fundo do poço. O cansaço, a falta ou o excesso de apetite, os ataques de pânico, o medo, a ansiedade, as insónias ou o sono a mais são alguns dos sintomas de quem sofre de depressão. E foi com eles que Maria teve de aprender a viver. A primeira depressão que eu tive foi aos 12 anos. Mais tarde tive uma recaída e aqui estou outra vez. Ter uma depressão não é das coisas mais fáceis. Muitas vezes não temos quem nos entenda e mesmo quando temos, sentimos-nos sozinhos no mundo porque ninguém sente as coisas da maneira que nós sentimos. Cheguei a não ter vontade de me levantar da cama, cheguei a não querer comer, cheguei a isolar-me completamente, a não sair do meu quarto. Eu já não sabia para onde virar. Maria explica como foi difícil viver com a sensação de estar sempre sozinha. Conta que muitas vezes as pessoas preferem mentir a pedir ajuda, pois essa ajuda nunca chega. E quando chega, não é suficiente. Durante muitos anos eu vivi sozinha. Eu vivi sozinha porque eu não tinha amigos. Os poucos que tinha eu afastava. Eu achava que era um fardo para toda a gente e por isso a única coisa que eu queria era estar sozinha. Durante muitos anos eu achei que estava melhor assim. Se foi complicado de admitir e de assimilar que talvez eu tivesse uma depressão e tivesse de ser acompanhada. Foi. Muito. É muito mais fácil e socialmente aceitável eu dizer que estou indisposta, que me dói a cabeça, do que dizer que, olha, tive um ataque de pânico e não vou conseguir trabalhar. As dúvidas sobre si própria, entre outros acontecimentos de vida, levam muitas vezes a pensamentos de fuga, de isolamento total ou até mesmo pensamentos suicidas. Para além de pôr em causa o seu valor pessoal, Maria acaba por ter medo que os sentimentos que os outros têm em relação a ela não sejam os mais positivos. Há situações na vida que não nos ajudam a superar esta doençazinha que cresce devagarinho dentro de nós. No meu caso, por exemplo, foi o juntar de coisas que culminou numa crise existencial e juntou-se com a morte de um familiar querido e posteriormente eu vi-me sozinha. Não é fácil. Há alturas em que te apetece desaparecer, há alturas em que a única vontade que tenho é fugir, ficar sozinha. É complicado, sabes? É difícil. Eu já cheguei a tentar o suicídio porque achava que não ia ter outra saída e que não ia valer a pena continuar a viver.
Quando procurou ajuda médica, a resposta não foi a esperada. Começou por exercícios de respiração para controlar a ansiedade. Mais tarde, teve de começar um tratamento com medicamentos, que também não fez efeito e acabou por abandonar. O pouco alívio que sente hoje é fruto da sua luta, mas ainda assim está muito longe de ser ideal. Inicialmente, quando comecei a ser seguida, os conselhos que me davam era para fazer exercícios de respiração. Mais tarde, por causa disto não resultar, acabei por entrar na medicação. Estava a tomar cerca de 2 a 3 comprimidos por dia e eu senti que não era eu. Era um comprimido para ter o humor estável, era um comprimido para não ter pensamentos fora do meu controlo, era um comprimido para me tornar um zombie. Com tanto comprimido, eu não era eu. Deixei de tomar a medicação por opção própria. A partir do momento em que deixei de tomar a medicação, tornou-se um pouco mais complicado, porque não tinha estabilizadores, não tinha ajuda de comprimidos para estar estável, não tinha nada, então eu tive que aprender a comportar-me e a ganhar uma posição perante as coisas. A única ajuda que uma pessoa sente que tem nesta altura é a ajuda de si própria. Ela sente, dando o meu exemplo, eu sinto que estou sozinha. E no entanto tenho um namorado, tenho uma vida feliz, dentro dos possíveis. Tenho uma vida feliz porque tenho mãe, porque tenho pai, porque tenho comida, porque tenho casa, porque tenho cama. Mas o meu psicológico não está assim tão feliz. A depressão é uma realidade que se está a tornar cada vez mais comum. Apesar da procura por ajuda e tratamento estar a aumentar, a taxa de suicídio atingiu os valores mais altos desde há 10 anos. Muitos adultos, jovens e crianças veem-se reféns desta doença. Foi com a professora e psicóloga Sara Felizardo que tentámos descobrir mais sobre as causas desta doença. As situações, o mundo cada vez é mais complexo, com maior stress e o facto das pessoas pensarem que não têm competências ou que não conseguem gerir as situações levam muitas vezes a situações do foco da saúde mental, nomeadamente a depressão, que pode ser crónica ou pode ser uma situação pontual, reativa destas situações de preocupação. E portanto é normal, é frequente nesta complexidade e nesta sensação de incapacidade de gerir ou de pensar que não consegue gerir as diferentes solicitações, de entrar em situações neste caso de saúde mental. É aquela mesma incapacidade de sair de casa, incapacidade de sair da cama, isso é que é a verdadeira depressão. E cada vez é mais frequente, infelizmente, e cada vez menos apoios também, menos respostas. A maneira como a depressão se manifesta varia entre as diferentes idades. Nas crianças não é tão visível, mas mesmo assim acontece. A faixa etária dos jovens, que é cada vez mais difícil de definir, é a altura onde a depressão se sente com mais força. As crianças é engraçado, as crianças podem estar com sintomas depressivos, mas aparentam de outra forma. Em vez de andarem tristes, podem, por exemplo, ficar com comportamentos de hiperatividade ou de incapacidade de ter atenção às coisas, mas podem estar com sintomas de depressão, só que manifestam de outra forma. A adolescência cada vez é mais extensa, como sabem. Cada vez a idade é a fase da vida cada vez mais
longa. Porquê? O que é que define o ser adolescente? Adolescente é até ou exercer papéis de adulto, ou seja, começar a trabalhar e por aí fora. Portanto, cada vez mais a adolescência é mais larga, mais comprida. E havendo cada vez menos respostas às ansiedades dos jovens, às necessidades dos jovens, é normal que também, ou é compreensível, não quer dizer que seja normal, é compreensível que também eles entrem em situações de maior fragilidade e mais propensos a ter situações como sintomas depressivos ou mesmo depressão. Tendo em conta que a doença afeta tanto os que são doentes como os que não, a psicóloga Sara Felizardo indica certos comportamentos e conselhos que se devem ter em conta para se saber lidar com a depressão. A nossa saúde é o mais importante que nós temos, porque nós descompensamos, nunca mais voltamos a percebem? Havendo esse momento de descompensação, em que entra mesmo em depressão, aí, porque é diferente daquelas tristezas pontuais ou sintomas depressivos, há um momento em que, por exemplo, a pessoa descompensa e aí é uma tristeza tal que depois é complicado. Ficam sequelas e a pessoa não se pode deixar. Mas o que é que eu aconselho? É ter uma vida, ter sempre espaços de lazer mesmo e conhecer-se muito. As pessoas mais ansiosas são geralmente também as pessoas que entram têm maior fragilidade em termos de personalidade, também são mais propensas a essas doenças e, portanto, as pessoas mais ansiosas são em maior risco. Então essas, se são ansiosas, as pessoas têm de se conhecer. Se são mais ansiosas, têm de saber, em situações de grande stress, parar, fazer paragens, sair com amigos, compras, ir ver um filme, um livro, música, o que seja. E nunca se deixar ir ao fundo, porque depois é difícil levantar. É urgente ouvir os pedidos de socorro. Muitas vezes, a falta de ajuda resulta no suicídio e, quando se der por isso, pode ser tarde demais. A depressão é real, tem tratamento e é importante que se saiba que todos nós estamos sujeitos a ela. Não é uma tristeza que aparece por acaso, não é uma chamada de atenção. É uma doença que tem de ser levada a sério.